Senhoras e senhores, bom dia. Pediria a todos que ocupassem seus lugares. Mais uma vez o aviso das pessoas que porventura estejam sem o lugar aqui neste auditório, que temos mais dois auditórios transmitindo ao vivo por telões consecutivos a esse auditório. As pessoas que desejarem poderão ir para esses auditórios. Lá nós teremos lugares. Pediria a todos que, por gentileza, ocupassem seus lugares neste momento para darmos início à cerimônia, principalmente as pessoas que estão próximas às câmeras que estão transmitindo este evento. Muito bom dia. Solicitamos a todos neste momento que desliguem os seus celulares ou os coloquem no modo silencioso. Vamos dar início à segunda edição do Conecta, evento que tem por objetivo discutir como a tecnologia vem transformando o ensino e a aprendizagem em sala de aula e o papel do professor neste novo cenário. O evento conta com a presença de educadores da rede pública e particular de ensino, universidades, rede SESI, SENAI e profissionais ligados ao tema tecnologia e educação de todo o país. Para abrir o evento, convidamos o presidente do Sistema Firjan, Eduardo Eugênio Gouveia Vieira. Bom dia a todos. É com grande satisfação que o Sistema Firjan recebe todos aqui no Conecta 2012. Nessa segunda edição, confirmamos o que já constatamos no ano anterior. Está evidente nesse auditório o formidável engajamento dos educadores brasileiros na construção de uma educação de qualidade no nosso país. Este é um evento de educadores, mas não apenas para eles, e sim para toda a sociedade brasileira. Recebemos mais de 3.000 inscrições de todo o Brasil para que esse encontro, que debaterá, em primeiro lugar, o papel indutor do professor no processo de inserção da tecnologia na educação, e, em segundo, os desafios que enfrentaremos nos próximos anos para transformar essa prática em realidade nas salas de aula, dos ensinos fundamental e médio, em todo o país. Esse tema será o fio condutor das palestras e oficinas, além de exposições que apresentaremos nos próximos dias. Trata-se de uma pauta que não pode passar despercebida por todos nós, que pensamos o Brasil das próximas décadas e enxergamos na educação um instrumento básico e indispensável para o desenvolvimento sustentável e a redução das desigualdades. O uso da tecnologia para melhorar o aprendizado de nossas crianças e jovens tem se mostrado bem-sucedido em países como os Estados Unidos, Singapura, Coreia do Sul e Finlândia. O que essa experiência nos ensina, e isso não podemos ignorar, é que o processo só pode dar certo se os professores, que são a mola mestra de todo o sistema educacional, receberem formação adequada e forem tratados com um respeito equivalente a seu engajamento e dedicação. A experiência comprova ainda que não bastará ao país, aos formuladores de políticas públicas e aos educadores, apenas instalar computadores nas escolas. A modernização do sistema educacional
não pode ser entendida apenas pela inserção em salas de aula que funcionam e colocando escalas de aula que funcionam como no século XIX. Queremos que esse evento seja uma arena para que a sociedade discuta quais caminhos seguir para construirmos um modelo que nos permita suprir necessidades básicas em nosso sistema educacional e, ao mesmo tempo, fazer com que esse sistema salte para um admirável mundo novo. Resumidamente, nosso intuito é que daqui aflorem boas ideias de como habilitar e motivar o professor a extrair o melhor da tecnologia para formar cidadãos ainda mais críticos, éticos e bem preparados para competir em termos globais. Para nós, do Sistema Firjan, o Conecta é também uma oportunidade de extrapolar nossos muros. Aproveitaremos espaço para atualizá-los sobre o nosso trabalho educacional, a forma como a tecnologia se insere em nossa proposta e os resultados que temos obtido, tanto nas redes SESI e SENAI, aqui do Rio de Janeiro, mas também, recentemente, na rede pública estadual de nosso Estado. Promovemos um esforço constante nas redes SESI e SENAI no Rio, para que os professores de todas as disciplinas usem novas tecnologias educacionais. O Prêmio Conecta, que será entregue na próxima sexta-feira, vai reconhecer as melhores práticas dentre centenas que identificamos na nossa rede. Um sólido programa de formação continuada e de pós-graduação já faz parte da agenda de nossos educadores. Na educação profissional, o Sistema Firjan reconheceu há mais de uma década a importância do uso de simuladores. Com isso, qualificamos milhares de profissionais do setor de petróleo e gás, oferecendo treinamentos práticos com redução de custos e segurança operacional, algo que não seria possível sem o apoio da tecnologia. E há 2 meses, lançamos o programa SESI Matemática, que, por meio de uma nova metodologia de ensino, do uso da tecnologia e de jogos, além da capacitação dos professores, tem o objetivo de tornar o aprendizado da matemática mais prazeroso e efetivo. As nossas escolas do SESI e SENAI já dispõem do novo sistema e, até 2015, levaremos o programa a todas as unidades da rede pública de ensino médio no Estado do Rio de Janeiro. São esses alguns exemplos do que fazemos dentro do Sistema Firjan para tentar melhorar o aproveitamento dos nossos alunos e o envolvimento dos professores. É inovação no sistema, no ensino Made Brasil, apesar de todas as adversidades. E temos tido indicações importantes de que estamos no caminho certo. Além de mostrar como o professor pode se tornar ator principal em um modelo pedagógico baseado na tecnologia, o SESI Matemática nos enche de orgulho por outro motivo. O uso de jogos, em sua metodologia, coloca o Brasil na dianteira mundial, antecipando a expectativa de disseminação dessa prática em todo o nosso país. É o que mostra o capítulo brasileiro do estudo Horizon Report, pesquisa que é referência mundial no tema da tecnologia aplicada à educação. Esse capítulo, dedicado ao Brasil, é inédito e será apresentado a todos vocês dentro de instantes. É o resultado da parceria entre o Sistema Firjan e o New Media Consortium. Para debater os resultados dos estudos, convidamos 4 jornalistas que se debruçam cotidianamente sobre os desafios brasileiros e que sabem que, sem vencer o desafio da educação, não será possível enfrentar nenhum outro. André Laoz, da revista Exame, Cristiana Lobo, do Globo News, Gilberto de Benstein, da Folha de São Paulo, e Merval Pereira, do Globo, vão compor, daqui a pouco, a mesa de debate.
Tenho certeza de que cada um dos quatro tem muito a contribuir nessa discussão. E espero que o Conecta seja para eles fonte de novas inquietações, indagações e esperanças a serem compartilhadas com seus leitores, telespectadores e ouvintes. Aproveito o estudo e o debate e sejam bem-vindos a todos ao Conecta 2012. Muito obrigado. Para darmos início ao debate sobre educação e desenvolvimento, convidamos ao palco, além do presidente do Sistema Firjan, Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, o jornalista do Globo e da Globo News e CBN, Merval Pereira. Jornalista da Folha de São Paulo e CBN, Gilberto Dimenstein. A jornalista da Globo News, Cristiana Lobo. O jornalista da revista Exame, André Laos. E como mediador, o diretor-geral do Sistema Firjan, Augusto Franco. Senhores, antes de darmos início ao debate, assistiremos a um vídeo institucional. Quando eu comecei no Senai, eu tinha 14 anos. Eu não tinha muito assim ideia do que eu seria. Quando eu cheguei na escola, o Senai me mostrou uma porção de profissões. Fui menor aprendiz, fui para as indústrias, trabalhei. O Senai é o que me fez chegar até onde eu estou. Prestei concurso e hoje eu estou na casa como professor. Quando eu aprendi, o professor tinha que se desdobrar em cima só de partes práticas. Hoje, com a ajuda da tecnologia, isso é muito mais dinâmico, né? Ajuda muito mais, o aluno aprende com mais facilidade. Depois que você começou a caminhar... Dando continuidade a esta solenidade de abertura, vamos assistir de novo, então. Houve um problema técnico. Quando eu comecei no Senai, eu tinha 14 anos. Eu não tinha muito assim ideia do que eu seria. Quando eu cheguei na escola, o Senai me mostrou uma porção de profissões. Fui menor aprendiz, fui para as indústrias, trabalhei. O Senai é o que me fez chegar até onde eu estou. Prestei concurso e hoje eu estou na casa como professor. Quando eu aprendi, o professor tinha que se desdobrar em cima só de partes práticas. Hoje, com a ajuda da tecnologia, isso é muito mais dinâmico, né? Ajuda muito mais, o aluno aprende com mais facilidade. Depois que você começou a caminhar, você vai caminhando sozinho, vai agilizar muito mais a aula, os alunos vão interagir mais e a sua aula vai ser muito melhor. A sociedade vive uma grande transformação. O ambiente educacional não pode ser diferente. A gente tem um grande desafio que é trazer o século XXI para o ambiente sala de aula do século XIX. A tecnologia faz parte dessa transformação. Colégio, hoje em dia, é minha vida, né? Você começa a aprender, você aprende outras coisas, você está interagindo com o mundo. Não é só ficar o professor aqui, blá, 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 e ficar falando. Não, a gente está ali mexendo no computador, descobrindo novas coisas. E o professor também está descobrindo com a gente. Isso que é o bom. Nem sempre as mudanças no mundo acontecem a partir da escola. Mas cabe à escola permitir, promover a reflexão crítica sobre essas mudanças. A escola nunca vai deixar de ser um espaço de produção, disseminação de conhecimento. O papel do professor
Ele é fundamental na construção dessa nova história, para entender o que está acontecendo no mundo, para entender como as pessoas estão se relacionando e para construir a ética desse novo tempo, nessa nova escola cujos muros são ampliados e permitem abraçar o mundo inteiro. Dando continuidade a esta solenidade de abertura, convidamos o senhor Bruno de Souza Gomes, assessor de tecnologias educacionais do Sistema Firjan, para a apresentação da programação do Conecta 2012. Bom dia a todos. O Conecta esse ano reserva para a gente grandes surpresas. Nós teremos 3 dias de evento e eu rapidamente vou passar a programação para vocês. Bom, começando hoje, dia 21, nós teremos um debate falando sobre educação e desenvolvimento, com os nossos convidados aqui já apresentados, Merval Pereira, Cristiana Lobo, André Laos, Gilberto Dimenstein, mediados pelo nosso diretor-geral Augusto Franco e com a participação do nosso presidente Eduardo Eugênio Gouveia Vieira. Na parte da tarde, nós separamos nesses 2 primeiros dias 16 palestras, divididas sobre 4 temas: conteúdo, formação, infraestrutura e tendências, porque nós entendemos que esses são eixos fundamentais no processo de tecnologias educacionais. Teremos 2 palestras em cada dia sobre cada tema. Às 14 horas, começamos na palestra de conteúdo com o Carlos Edmar, falando sobre tecnologias assistivas. Na formação, a professora Priscila vai falar a incorporação das tecnologias na sala de aula. Infraestrutura, com a professora Roseli, falaremos de tecnologias digitais 1 a 1, 1 para 1 em sala de aula, desafios e oportunidades. Em tendências, que vai acontecer nessa plenária, o professor Denis, da Fundação Lehman, vai falar um pouquinho sobre o que a tecnologia pode fazer para melhorar o aprendizado. A segunda palestra começa às 16 horas, as 4 palestras que encerram o dia. Na área de conteúdo, o professor Guilherme vai falar sobre games no contexto escolar. Em infraestrutura, o professor Carlos Seabra vai falar da tecnologia no ambiente educacional. Infraestrutura. A professora Gilda Helena, da PUC, vai falar sobre a formação dos professores, de professores em tempos de sociedade de conhecimento. E, para fechar o dia, na área de tendências, o contexto digital e os novos desafios para o século XXI, com Lud Radfer. Dia 22. A nossa programação começa um pouquinho mais cedo do que hoje. 9 horas, o professor José Pacheco fala sobre novas tecnologias e comunidades de aprendizagem. E essa apresentação vai ser conduzida da mesma forma como hoje, através de um debate, onde a mediadora vai ser a Cora Ronen, do Globo, e nós convidamos 3 professoras que fazem acontecer a tecnologia na ponta. A professora Cristiana Matos, do Colégio Bandeirantes de São Paulo, a professora Andréa Vitorino, do Instituto Monsenhor do Piauí, e Gisele Cordeiro, aqui do Rio de Janeiro, do CIEP Adão Pereira Nunes. Na parte da tarde, a gente segue com as outras 8 palestras. A professora Rafaela Marques, que vai falar sobre conteúdo no planejamento escolar. Assim como infraestrutura, a gente vai ter uma palestra, um palestrante internacional que nos ajudou, a parceria para escrever o Horizon Report, é o professor Larry Johnson. E essa palestra terá tradução simultânea. Na área de formação, o professor José Manuel Mourão, da USP, vai falar do desafio de ensinar e aprender em um mundo conectado. E, para encerrar o dia, nessa plenária principal, o professor Luciano Meira vai falar sobre as tendências, o que vai ter de novo na área de games para a área de educação. Bom, continuando às 16 horas, o segundo bloco de palestras, a professora Andréia Namorato vai falar sobre Web 2.0. A professora Camila Garrux vai falar sobre uma pesquisa, desafios sobre integrar tecnologia e educação. O professor Nilvo Nogueira vai falar sobre formação digital do professor na área de formação, no eixo de formação. E, para encerrar esse bloco da tarde, o professor Marcos Silva vai falar sobre formação de professores para uma docência online, educação à distância. Mas não para por aí. Nesses 2 dias de evento, na parte da tarde, a gente vai repetir o sucesso das oficinas do ano passado. Teremos 6 oficinas, que eu vou ler a seguir, que são ministradas por educadores do SESI Senai.
E lembrando que essas oficinas, elas fazem parte do programa de formação continuado para o ano que vem. Assim como a gente fez no Conecta 2011, as oficinas que foram ministradas no Conecta 2011 viraram formação continuada para os educadores do SESI e Senai ao longo de 2012. Utilização de redes sociais a favor da educação, ferramentas web para o uso do professor, uso de games no ambiente educacional, e a gente vai apresentar o nosso game de matemática, como elaborar livros digitais, como utilizar repositórios de objetos de aprendizagem e criando videoaulas. A gente tem um estúdio lá na exposição que vocês vão visitar, que vai ser aberta no período da tarde, e vocês vão verificar como se fazem videoaulas. No dia 23, é um dia especial que a gente separou para os nossos educadores do SESI e Senai. Amanhã, do dia 23, a gente tem 2 programações. 9h30 da manhã, o professor Sugata Mitra vai falar sobre o futuro do aprendizado. Então, ele está chegando para falar sobre o futuro do aprendizado. E, logo depois, às 11 horas, a gente vai ter o tão esperado Prêmio Conecta, que é o primeiro ano que a gente faz, e, num tempo recorde, a gente recebeu mais de 300 inscrições de experiências de vocês, educadores do SESI e Senai, para a premiação. Nós selecionamos 10 experiências, 5 de SESI e 5 de Senai, que serão apresentadas no dia 23, às 11 horas, e vocês, educadores, vão votar nas melhores experiências. E aí, a gente encerra a programação do Conecta 2012. Eu queria agradecer. Depois da premiação, a gente encerra o evento e, semana que vem, voltamos às salas de aula. Muito obrigado. Agora, para iniciarmos o debate de educação sobre o tema Educação e Desenvolvimento, passo a palavra ao diretor-geral do Sistema Firjan, senhor Augusto Franco. Bom dia a todos. Bom dia aos nossos convidados, já mencionados aqui, jornalistas de renome, mas eu acho que a principal contribuição que eles têm a dar nesse debate é a capacidade que eles têm de refletir. É uma capacidade muito cara ao país hoje, a reflexão para a gente encontrar os caminhos, e nesse tema especificamente, encontrar os caminhos para sairmos do atraso que nós nos encontramos. E por falar em atraso, em vez de começar direto mencionando as tecnologias que o relatório nos trouxe aí de informação, eu pedi para a nossa equipe selecionar alguns dados de educação gerais aí do país, para a gente fazer uma provocação inicial. Aliás, meu papel aqui é só provocar. Aqui é uma empresa tão sugênita que diretor-geral não manda em nada. Elas disseram que eu tinha que vir para cá fazer esse papel. Eu tentei relutar, mas manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, estou aqui fazendo esse papel de moderador. Então, não sei se o Bruno já chegou lá atrás, se pudemos mostrar os primeiros dados aqui para provocar os nossos convidados. Então, números gerais aí da educação, ensino fundamental, 28, segundo o INEP, 28.797.000 alunos em sala de aula, sendo que 4.157.000 na rede privada, 24.639.000 na rede pública. E no ensino médio, quase 10 milhões de alunos, sendo que 1.121.000 na rede privada e 8.644.000 na rede pública. Se a gente somar isso aí, nós temos quase 39 milhões, 38.563.000 alunos. Isso é maior do que a população da maioria dos países. Então, já dá uma ideia do tamanho aí do nosso desafio. Sendo que a rede pública, o total vai a 33.284.000 alunos, e a rede privada, que também é muito importante, porque 5.279.000 alunos estão aí nos bancos escolares da rede privada. Eu pediria, Bruno, colocar o próximo número para a gente começar aqui o debate. Esse é um dado que compara os países focando na população de 15 anos. E traz aí a informação
de que, ao contrário do que as pessoas não envolvidas nesse assunto pensam, que todos os alunos já estão na escola, estão num certo nível, mas os alunos de 15 anos, aqui está mostrando, esse dado está mostrando, quase 20% estão fora da escola. Então, vou começar aqui a provocação sobre essas duas primeiras telas com o Gilberto. Gilberto, é muito aluno fora da sala de aula. O que a gente precisa fazer para incorporar esses alunos ao nosso processo educacional? Bem, vou fazer uma proposta muito ousada, espero que não me expulsem. A primeira coisa para melhorar de fato a educação no Brasil, não se espantem com o que eu vou falar, é acabar com as secretarias da educação. Vou explicar por quê. Porque a educação só vai pegar esses jovens aqui e colocar na escola quando ela for encarada como uma tarefa de todas as secretarias. Tem que ser criada a Secretaria do Conhecimento, que envolva saúde, que envolva cultura, que envolva esporte, que envolva geração de renda. Esses jovens estão fora da escola, muitas vezes, porque quando chegam na escola, não ouvem direito, não falam direito, têm verminose, não enxergam. Só em São Paulo, a minha cidade, o grau de anemia de ferro é 20%. Se a gente começa a pensar a educação como um todo, em que esporte, cultura, lazer se falem, certamente a escola vai ser mais interessante, a educação vai ser mais interessante. A cidade tem que ter um papel educativo. Museus, teatros, praças, parques têm que ser incorporados. Muitos daqueles jovens estão fora da escola porque, de um lado, não se sentem aceitos pela escola e, por outro lado, porque o currículo brasileiro é defasado. Ele cabe exatamente naquela primeira sala que eu ouvi da exposição, de uma cadeira atrás da outra. Então, quando eu falo acabar com a Secretaria de Educação, é colocar o seguinte: a educação é séria demais, é complexa demais para ficar só na mão de um secretário. Muito bem, obrigado. Deixa eu perguntar ao André, que é economista como eu. André, aquela tabela mostrava os alunos, as pessoas de 15 anos fora da sala de aula. A gente criou incentivos econômicos para possibilitar a vinculação com o processo educacional. Nessa faixa de renda, a solução para incorporar esses milhões de alunos ainda fora de aula passa por algum processo econômico vinculado à educação? Alguma Bolsa Família vinculada a essa faixa etária? Bom dia a todos. Vou começar dizendo que eu achei muito feliz esse primeiro quadro que você destacou. Choca um pouco esse número, talvez não para uma plateia que, enfim, lida diretamente com isso, mas certamente se a gente fosse levar isso para a maioria das pessoas, eu acho que a impressão geral ainda é a que você disse. O desafio quantitativo está resolvido, agora nós temos que pensar na qualidade. E ali mostra que não é bem isso. Eu peguei uns outros dados aqui, mas que vão basicamente reforçar o que está escrito ali. Só 42% dos nossos jovens concluem o médio, e o que é pior, esses que concluem, 1/4 aprendeu português e 1/10 aprendeu a matemática da forma como deveria. Quer dizer, então, tem também aquele falso formado, né? Aquela pessoa que, de fato, assistiu a aula, foi lá e tem o diploma, só que não aprendeu. A gente publicou outro dia uma entrevista com um economista americano, Paul Romer, que é um cara muito interessante, e ele falou uma coisa que é meio óbvia, mas que às vezes a gente esquece, que em educação, os países, os governos, enfim, as pessoas em geral gostam muito de acentuar o esforço que foi feito. Então, uma coisa que se diz e que é verdade é que o Brasil hoje investe bem mais do que investia no passado em educação. Só que não resolve muito, mais do que ver o esforço, é ver o resultado, né? Quer dizer, é meio óbvio isso, mas às vezes a gente esquece disso. O Brasil já está investindo tanto em educação. Sim, mas o que esses números que você mostrou e que eu estou trazendo aqui mostram
é que está investindo, mas não tá chegando lá. E para a criança só importa uma coisa, aprendeu ou não aprendeu. Quando você fala em incentivo, eu acho que dá para pensar em coisa, enfim, algum tipo de bolsa adicional para a educação. Agora, curiosamente, o ano a mais na escola é um investimento que se paga do ponto de vista estritamente financeiro. Quer dizer, a nossa imensa desigualdade de renda que ainda existe, ela reflete, na verdade, uma imensa desigualdade do acesso à educação. Então, eu acho que é um pouco mais complicado do que criar uma bolsa, porque, de certa forma, o estímulo econômico já está dado pelo mercado. Quer dizer, quem vai para a escola e depois vai para a faculdade, essa pessoa recebe um prêmio financeiro mesmo, quer dizer, o salário dele será maior no futuro. Só que o problema é que, muitas vezes, a deficiência vem de tão longe que é muito difícil depois você... Por mais que essa pessoa queira dar um salto, tem muita gente que consegue, histórias maravilhosas, mas a maioria talvez não consiga. Quer dizer, quem carrega uma deformação muito grave lá de trás, fica muito mais difícil. Eu vejo, em relação de trabalho, e talvez vocês tenham uma experiência parecida, as pessoas que realmente me impressionam, eu tenho a nítida sensação de que boa parte daquilo que me impressiona nelas não foi aprendida, por exemplo, nas universidades. Eu acho que são pessoas que, aos 15 anos, como você está mostrando, já estavam com 90% do que eles têm hoje, já estava lá. Tem até gente que compara, alguns estudos comparam, fala-se muito, por exemplo, da Universidade de Harvard, né, que é a melhor do mundo e tal. E tem muita gente que diz o seguinte, mas ela captura um estudante que já é tão espetacular que, na verdade, nem agrega tanto assim. Não é que a faculdade não seja muito boa, mas o fato é que essa pessoa já era muito capacitada. Então, eu acho que um adicional de bolsa, pode-se pensar nisso, mas eu tenho muita dúvida se o caminho é por aí. Eu acho que o buraco é mais embaixo mesmo. É resolver a escola, no final das contas, é isso. E por isso que eu acho muito louvável a iniciativa de pensar coisas novas nesse caminho. Obrigado, André. Bruno, o próximo quadro, para a gente provocar a Cristiana aqui. São os resultados aí do IDEB, e podemos ver aí, constatar várias questões, né? Uma é a brutal diferença das notas obtidas nas escolas públicas e nas escolas privadas. Se considerarmos aqueles totais que mencionamos do contingente nas escolas públicas e as notas que estão aí das escolas públicas, vemos o tamanho aí do gap que precisamos correr atrás. Tem uma questão também de metas ali, das metas de 2011, que eu me surpreendi, aí eu peço perdão porque eu não sou do ramo, mas me surpreendi que as metas não me parecem muito ousadas, e foram todas atingidas se olhar desse ponto de vista desse resultado aí. Para as escolas públicas, o que contraria um pouco o senso geral. Mas eu queria perguntar à Cristiana, que de Brasília vem acompanhando os vários governos, e me centrando um pouco nos governos Fernando Henrique, Lula e Dilma. E o falecido ministro Paulo Renato, o Haddad. Do seu ponto de vista, de fato, a educação foi prioridade nesses governos? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e cumprimentar por esse evento, porque eu acho que tudo que se faz para discutir educação traz um bom resultado, especialmente que a gente vê que esse foco aqui é do ensino médio, onde o contingente de jovens fora da escola é brutal. No Brasil, hoje, 5.800.000 jovens de 18 a 25 anos são daquela geração nem que a gente falava, que nem estuda nem trabalha, porque a escola é chata, não ensina, como disse o André, e o mercado de trabalho não absorve, que aí não sabe. Então, fica essa legião de brasileiros aí nas ruas. A rua é mais interessante do que a escola, e eu acho que isso que vocês estão desenvolvendo pode ser uma coisa que atraia, porque a escola tentando ter mais graça para quem tem essa idade, para quem está nesse mundo.
Agora, respondendo à sua pergunta, eu comecei a trabalhar... Gente, a culpa de eu ser jornalista é do Merval Pereira. Ele que me contratou há muitos anos atrás. Eu vou falar quantos, para vocês verem quanto que ele tem de idade. Há 33 anos, o Merval me contratou. Ele era um menino convincente. E eu fui cobrir o Ministério da Saúde. Em 1979, eu conheci pessoalmente o Albert Sabin. E o Brasil, naquela ocasião, fez uma campanha de erradicação da poliomielite e erradicou a poliomielite. E hoje eu chego à conclusão seguinte: quando um governo quer fazer uma coisa, uma política pública, ele consegue. Olha, eu aqui contando essa história que a poliomielite, eu acho que muita gente aqui não sabe que o Brasil já teve uma epidemia de poliomielite na década de 70, e hoje nós não temos mais. Isso não aconteceu na educação nesse período que eu trabalho como jornalista, mas do governo Fernando Henrique para cá, eu reconheço que houve, sim, um empenho. Eu acho que você se lembra, e o Gilberto também, o André mais jovem, no começo, quando foi implementada aquela coisa de merenda escolar, era uma roubalheira enorme, e as pessoas que eram contra diziam que as crianças iam para a escola só para merendar. E eu achava aquilo ótimo, pelo menos vai para a escola. Pode apenas para comer a merenda, e eu acho que isso ainda acontece em algumas partes do Brasil, em algumas escolas que não ensinam, mas pelo menos dão a merenda, isso já é positivo. O governo do Fernando Henrique criou aquele programa Toda Criança na Escola. O governo Lula tentou fazer alguma coisa, criou o ProUni. E o governo Dilma, eu confesso para vocês que eu ainda não sei exatamente o que ela fez na educação, mas ela está continuando, porque não tem um programa novo, uma cara nova. Mas, com tudo isso, as crianças não aprendem, como disse o André. Quer dizer, se você pegar naquele levantamento do Todos pela Educação, você vai ver que 1/4 não aprende português e mais do que 1/4 não aprende matemática. O Brasil é o 65º no PISA, perde para o Azerbaijão, perde para muitos países que a gente nem sabe o nome exatamente. Então, o nosso aprendizado é mais baixo. Agora, isso, ali mais para frente, de 15 anos, eu vou falar da criança que entra na escola. O governo brasileiro lançou há poucos dias um programa de alfabetização na idade certa. Eu tenho um mapa, depois, se vocês quiserem, eu projeto. Esse mapa mostra como está isso nos estados brasileiros. O Paraná é o melhor estado em alfabetização das crianças até os 8 anos de idade. Apenas 4,9% das crianças não aprendem a ler e escrever até os 8 anos de idade. Mas, quando a gente vai para outros estados, eu vou citar o Maranhão, que já foi o melhor português do Brasil, 34% das crianças até 8 anos não foram alfabetizadas, não estão sendo alfabetizadas na idade certa. Se essa criança não aprendeu a ler e escrever até os 8 anos, que todos nós sabemos que é a melhor fase para aprender, qual a dificuldade que ela terá a mais para aprender? Uma dificuldade adicional. Então, eu acho, para responder a sua pergunta, eu não sou cética, sim. Eu acho que estamos melhorando, mas estamos melhorando muito mais devagar do que o Brasil precisa. E, para melhorar mais, precisa muito de vocês, professores que estão aqui. Então, tem que ter uma outra organização. Não sei se eu seria radical como o Gilberto, mas vai ter que melhorar também nessa área de dar mais condições para os professores para atrair essas crianças. São 3.800.000 crianças ainda fora da escola. É um país fora da escola. Obrigado, Cristiano. Augusto, deixa eu dar Deixa rapidamente só contar a vocês a nossa ida à Coreia há 3 semanas atrás. Estivemos lá com uma pessoa a nível ministerial e nós perguntamos por que o foco em educação. Ele explicou que a Coreia não tem matéria-prima, não tem recursos naturais. A única chance da Coreia dar certo é o talento em função, portanto, da necessidade de a Coreia ter decidido, com estratégia número 1, educação.
Então, está muito do que o Gilberto disse, que lá não existe, ao meu ver, Ministério da Educação. É o governo dizendo à sociedade que o primeiro item da nossa pauta, da pauta da Coreia, é a educação. E eu acho que isso que vocês acabaram de dizer, que falta ao Brasil, de explicitar e, com vontade política, colocar em qualquer planejamento, primeiro educação. Depois vem o resto. O resto, eu diria, quase que é isso, a educação está junto com a inovação. O resto é o resto, vem de arrasto. Eu estava vendo no jornal que o governo está criando mais um ministério. É o recorde absoluto, 44 ministros. Precisaria, talvez, 3 ministérios. O primeiro é tratar do ser humano, onde o Gilberto tem toda a razão, colocar tudo lá dentro. Saúde, bem-estar, educação, toda a parte social, com S maiúsculo. E o resto é o resto. Mas, então, eu resumo, o Brasil não tem esse foco e estamos longe dos países que deram certo. Obrigado, presidente. Coloca isso, o resultado do PISA. Merval, você que tem acompanha e compara, faz análises comparativas aí do Brasil com o mundo, frequenta Davos, enfim. Dá para ser otimista? Eu não estou muito otimista no momento, não. Não ando numa fase muito otimista, não. Estou mais otimista com a política do que com o governo em si, quer dizer, eu acho que na política nós vamos avançar necessariamente, depois de vários acontecimentos, ficha limpa e o julgamento do mensalão. Acho que a gente está indo num caminho, ainda vai ter muito retrocesso, muita coisa, mas vai sendo. Mas com as práticas de governo, especialmente na educação, que a gente está falando aqui, eu não sou muito otimista, porque eu não vejo muito empenho. Eu acho surpreendente que a gente não tenha tido um governo que coloque a educação como prioridade realmente, e não apenas na retórica, né? Por exemplo, a universalização do ensino, que é um fato, 98% das crianças estão na escola, mas até o nome, a palavra é usada errada, né? A ONU usa universalização quando você entra na escola e completa o ciclo. No Brasil, você tem 98% entrando na escola e 30% se formando. Então, realmente é uma perda no processo que é vital para o país, né? Eu acho que falta essa política de prioridade para a educação e falta, sobretudo, uma visão de que parece que os gastos na educação não são muito diferentes dos gastos dos países normais, a média da OCDE é mais ou menos igual à nossa. A gente tem muito desperdício e não tem a noção de que escola depende basicamente do professor, mas depende dos pais, depende de um apoio em casa para que a criança cresça num ambiente saudável. E aí a gente tem que cuidar dos pais, não tem jeito, a gente já perdeu gerações e gerações por causa da miséria, da pobreza, da desigualdade, e continuaremos perdendo, né? A minha crítica maior ao Bolsa Família, por exemplo, é que, durante os primeiros bons anos, essas exigências de acompanhamento de escola, de saúde e tal, foram relegadas a segundo plano, com a tese de que o importante era o dinheiro chegasse àquela família. O resto ia com o tempo. Hoje, há um controle melhor da frequência escolar, mas não é uma coisa ainda prioritária. Então, eu acho que nós perdemos já gerações e gerações, e se o governo não entender que, se não apoiar o pai, a criança que está em casa, na idade escolar, vai ter a sua capacidade de aprendizado muito reduzida,
a gente não vai adiante, nós não vamos conseguir. Os especialistas acham que a gente evoluiu muito nos últimos 15 anos por uma coisa simples que a gente nunca fazia, a ter metas e comparações e ter capacidade de analisar a atuação dos alunos sobre nós mesmos, né? E ver se estamos evoluindo, coisa que não era hábito do Brasil há 15 anos. Quer dizer, se há 15, 20 anos nós não tínhamos a ideia de que era preciso medir a evolução dos alunos para ter uma educação eficiente, imagine o quanto tempo nós perdemos, né? Então, acho que a gente ganhou nesses últimos 15 anos, 20 anos, mas ainda estamos muito longe. E quando a gente teve um candidato que só tinha uma meta, uma proposta, que era educação, ele tirou o 5º lugar, né? O Cristóvão teve 2% do voto, quer dizer, não conseguiu convencer o eleitorado de que educação é realmente o maior problema que nós temos. Obrigado, Merval. Os economistas têm mania de falar em latim, né? Tudo mais constante, né? Tudo mais constante. Se tudo tivesse constante, o problema já seria do tamanho que a gente está falando aqui. Mas a tecnologia evolui e interfere nessa discussão, para o bem e para o mal. E, em função disso, nós, o Sistema Firjan, nos associamos à NMC para fazer o relatório Horizon Report para o Brasil. 30 especialistas renomados trabalharam de agosto a outubro, analisando papers, blogs, enfim, pesquisas diversas, para identificar as tecnologias que estariam influenciando o nosso processo educacional brasileiro, e fizeram isso colocando numa base temporal aquelas tecnologias que estariam dentro de um ano, as de 2 a 3 anos e as de 4 a 5 anos. E é isso que a gente vai ver agora, o resultado dessa pesquisa, para os nossos debatedores aqui poderem comentar as influências positivas e negativas dessas mudanças tecnológicas. Vamos lá? Pode colocar, por favor. Parece que a tecnologia hoje não está... Traz o quadro negro com giz, que a gente... Eu vou, enquanto eles dão um jeito na tecnologia, eu vou me permitir aqui já adiantar algumas informações. Os nossos debatedores receberam a pesquisa, eu espero que tenham tido a oportunidade de dar uma olhada, e nós temos, no prazo de um ano, o efeito da disseminação de celulares no país, e isso como convergência de tecnologia, a fotografia, o vídeo, a geolocalização, os efeitos que a disponibilidade de um celular ocasiona na informação. Diga-se passagem, a informação é a matéria-prima dessa plateia, dos educadores, e a matéria-prima dos jornalistas, né? Há um elo comum aqui. Agora, pode mostrar? Vamos lá? Ou vou continuar falando aqui? Não tem problema não, que eu li o relatório, eu decorei, mas... Tá aí. Vamos lá, tendências... Gilberto, tendências. Pois é, então deixa eu continuar. A primeira, a questão dos celulares, os tablets, que estão chegando aí massivamente. Aliás, o Hélio Gaspari, nesse final de semana, fazia uma matéria muito crítica sobre a forma de aquisição dos tablets pelo governo federal. E temos os jogos. Que aqui no SESI, no Senai, essa é uma tecnologia que já estamos
de uma forma ampla, trabalhando. Sobre celulares, tinha dados aqui que iam mostrar mais de 250 milhões de linhas no país de celulares, um crescimento fantástico pela curva, mas eu tenho para mim, viu, que nós fizemos um processo de difusão massiva de máquinas fotográficas. Imagine quando isso falar. Vai ser uma maravilha para esse país quando os celulares falarem. André, eu queria falar uma coisa, enquanto a pesquisa vai sendo apresentada. O Brasil hoje tem 258 milhões de celulares. Hoje, no Brasil, nós temos mais celular do que gente. Quer dizer, cada um tem mais do que um celular. Talvez a gente tenha isso porque o nosso sinal não é bom. Porque nós temos aquele fenômeno classe C, que é já motivo de muitos debates, que são os celulares exatamente coreanos, que comportam 4 chips. Então, que as pessoas compram um celular de 4 chips, tem 4 operadoras, e aí o meu nome é Cristiana Vivo, Gilberto Tim, Eduardo Oi, Merval Claro, porque se eu ligar de TIM para TIM é gratuito. Então, este é um fenômeno, sem dúvida, e que faz multiplicar os celulares. Mas existe um outro fenômeno, que é o sinal. Porque se uma operadora funciona bem aqui no Rio de Janeiro, em Brasília é a outra que funciona. Você vai no Nordeste, aquela não pega. Você tem que ficar embaixo de um coqueiro tentando conectar, não é? É assim mesmo. Então, isso. Agora, o governo tem essa dívida conosco. É inacreditável que, na região norte do país, a gente tenha o tipo de sinal que tem, que é impraticável. Eu quase chorei em Manaus, porque eu não conseguia conectar, porque é a manivela a internet, não é? E agora... A nossa banda larga é uma vergonha, né? Quer dizer, aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, estreitíssima a nossa banda. 10%, né, da banda. Imagina no interior, imagina... Agora, como eu venho de Brasília, eu vou dizer para vocês, o governo promete, a partir de 2015, o sinal 4G. 3G não funciona? Nem 1G. Lá em Brasília é 1G. Então, esse tipo, é o que o Gilberto falou, quer dizer, para a gente ter uma educação que vá para a qualidade, você tem um monte de outras coisas para serem resolvidas. Quer saber se as crianças estão enxergando, porque às vezes elas estão sem óculos, aí não é um aluno disléxico, não, é um aluno que não tem óculos, não está enxergando, então, por isso ele não está aprendendo. Perde o interesse pela aula, porque não consegue fixar, né? Eu acho que um parâmetro nós vamos ter aqui no Rio de Janeiro, que é uma cidade que vai ter Copa do Mundo, que é outro fenômeno também. O governo promete que em 2013, portanto, depois de amanhã, né, vamos ter 4G nas cidades onde haverá Copa do Mundo. E dessas cidades, são 12 cidades, uma é Manaus. Então, quero ver se essa promessa do governo vai funcionar, porque isso é um adianto, né, que a gente não tem ainda. Como é que vai trabalhar nas escolas sem um sinal 4G? Deixa eu só fazer uma provocação a vocês, porque voltou aqui. Coloca, por favor, o quadro da banda larga. Esse faz parte de um estudo, o ano passado, o Sistema Firjan fez um estudo sobre banda larga no país, divulgado no primeiro semestre, completou com outro. Olha só esse quadro que compara a meta brasileira com as metas de alguns países. Então, você tem o seguinte, a Coreia do Sul, para o ano que vem, acesso de 1 giga, geral, para todo mundo. O Brasil, a meta é 50%, em 2014, 50% dos domicílios com 784K. Quer dizer, não é a manivela, gente? Posso fazer um comentário? Olha... Eu tenho um sentimento duplo em relação a isso. Eu acho que essa coisa do celular vai revolucionar a educação, porque ela revoluciona, inclusive, o conceito de memória. Você vai poder carregar a memória na mão do mundo. Então, é uma possibilidade gigantesca. Eu acho que quanto mais avançada a tecnologia, mais a gente consegue superar os nossos atrasos. Então, eu sou um otimista em relação à tecnologia. Eu acho que o Brasil tem uma chance de pular aí 20 anos se souber usar bem a tecnologia. Mas
ao mesmo tempo, eu me sinto incomodado, porque a gente sequer sabe usar o livro de Gutenberg. Não, preste atenção. Eu vou mostrar para vocês como a gente não sabe usar o livro. Quando você vai fazer uma prova na sala de aula, o que a professora fala? E agora, fechem o livro. Olha que idiotice isto. O livro não foi feito para ser fechado. O livro foi feito para ser consultado. Vocês estão achando que é estranho isto? Você sabe o que é isso? É o uso indevido de uma tecnologia chamada livro, que tinha que ser para consulta. Então, o que acontece? Você vai puxando a tecnologia e ela vai não sendo adaptado à realidade. Quando se consegue, em situações maravilhosas, você juntar um bom professor, porque sem um bom professor também não tem tecnologia, não é isso? Você consegue juntar o envolvimento do diretor da escola com os professores, um currículo bem conectado à realidade, a tecnologia funciona. Ela em si, sozinha, eu lamento, ela não funciona. Ela não funciona, ela é neutra. Ela só deixa de ser neutra na aprendizagem. Tem uma série de estudos lançados nos Estados Unidos agora, vendo o impacto da tecnologia na aprendizagem. Às vezes chega a ser nulo. Por que é nulo? Porque a tecnologia não funciona? Não. Porque não tem aquela máquina chamada ser humano sabendo utilizar bem aquilo. Se a gente souber utilizar esse celular e as pessoas quebrarem os muros da sala de aula, ou seja, o celular faz com que a escola fique dentro do bolso do aluno. Olha que coisa maravilhosa isso. Em que não tem mais escola, que a escola seja em tudo quanto é lugar. Agora, se não tiver um professor de qualidade, eu sempre gosto de repetir a mesma coisa. Eu queria interromper, acabei não interrompendo antes. Quer melhorar a escola pública? Eu tenho uma coisa que eu adoraria fazer, uma coisa. Eu não chego ao ponto do Gustavo Buarque dizer que todo filho de político deveria estar numa escola pública. Mas eu digo o seguinte, todo indivíduo eleito deveria dar uma aula por ano numa escola pública. Todo indivíduo eleito deveria dar uma aula, porque as pessoas fora da escola pública, elas não têm a noção do massacre. Pode ensinar, por exemplo, orçamento. As pessoas não têm noção, elas não têm noção do massacre que é a educação pública. Não tem noção. É um lugar em que, você pegou os dados do IDEB, não mostrou os dados do IDEB ali? Quanto mais tempo na escola você fica, menos você aprende. Está lá. Você sai com conhecimentos menores do que no ensino fundamental. Imagine um hospital em que você chega lá meio doente e sai totalmente doente. Eu vou fazer uma coisa aqui. Então, o Bruno não sabe como é jornalista. Viu? André, Augusto. Eu vou puxar o André aqui para uma situação que é a seguinte, que nós fizemos, eu não sei se vocês passaram por aquela exposição que é maravilhosa, que você vê como eram as escolas no século passado, como dizem meus sobrinhos, né, essas coisas do século passado, até as escolas de hoje, que são com tecnologia. E, na última que a gente viu, a Andréia Jardim, Marinho, mostrou para a gente que bastava uma webcam. Então, toda a terminologia que se usa com o uso da tecnologia é em inglês, né? E aí eu vou dizer para vocês que eu recebi um estudo de um banco, que eu gosto muito de falar disso. Na Alemanha, 56% dos alemães adultos falam inglês. Na Turquia, 39%, na Itália, 32%, em Portugal, 29%. No Brasil, 2% dos adultos falam inglês. Então, é um número bastante baixo. Na China, 0,8% dos chineses, mas, nesse momento, 300 milhões de crianças chinesas estão aprendendo inglês. Então, a gente tem que aprender conteúdo e a gente tem que aprender uma língua estrangeira, sim. É claro que eu estou botando o carro aqui adiante dos bois, nós estamos
nós temos um outro problema anterior à língua estrangeira, mas esse é um problema também para você conseguir manusear, para você poder usar a tecnologia, que hoje ela é toda em língua estrangeira. Então, daqui uns anos, nós vamos ter mais chineses falando inglês do que na Inglaterra, do que em americano. Eu queria que você dissesse qual a influência disso para o Brasil. Por exemplo, o governador de Pernambuco está mandando jovens de escolas públicas que tiram notas boas para fazer aqueles programas de intercâmbio, que eram coisas de classe média no meu tempo, para que eles possam, no período da Copa do Mundo, trabalhar e ajudar a fazer as coisas funcionar. Quer dizer, então, tem que ter prioridade, tem que ter dinheiro e tem que ter um pouco de criatividade também. André, deixa eu só aproveitar uma segunda pergunta para emendar. Quer dizer, a gente estava falando ali, e a pesquisa mostra, nós vamos ver vários aplicativos, vários instrumentos diferentes, várias tecnologias diferentes, mas todas elas, para começar, elas passam pela necessidade da existência de uma infraestrutura. Sem isso, acabou, não temos máquinas fotográficas, é isso que nós temos no bolso. E só para completar aqui o dado, vejam o dado, a comparação Brasil e Estados Unidos no final da tabela. Enquanto que o Brasil quer colocar todas as escolas, bibliotecas e unidades de saúde com 1 mega, em 2025, os Estados Unidos vai botar 1 giga em 2020, nos mesmos ambientes, ou seja, 1000 vezes a capacidade que o Brasil. O presidente Eduardo disse ao ministro, na ocasião que apresentamos o trabalho, falta ousadia nessa matéria. Eu queria que você comentasse um pouco isso. Acho que tem faltado ambição ao Brasil em geral, né? Quer dizer, o Brasil, a gente tem ouvido falar muito mais do nosso país. Esses eventos esportivos ajudaram nisso, mas eu acho que ficou muito mais no discurso do que na coisa prática, né? A gente realmente tem uma ambição muito pequena. Outro dia a gente fez uma comparação na revista, a gente fala muito de infraestrutura, das estradas, do metrô que não tem e tudo isso, e nós fomos olhar um outro tipo de dado de infraestrutura que a gente não pensa, mas que é um problema para um país que quer se internacionalizar, que quer que as pessoas, enfim, circulem mais, que é o número de fingers para receber os aviões. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Aquilo é infraestrutura também, né? E primeiro foi muito difícil chegar num número para o Brasil, porque não tem esse levantamento. Mas, no fim, chegamos em 200 fingers. E a China tinha 10 mil. Aí eu estava levantando uns dados para vir para cá. A gente forma 40 mil engenheiros por ano. A Índia, 750 mil engenheiros. Então, assim, eu acho que o Brasil teria que ter uma ousadia muito maior nessas metas. O problema é que a ousadia por si só também aí vira uma meta que ninguém acredita, né? Então, assim, não adianta ficar só no discurso. No discurso, eu acho que a gente está indo super bem, assim. Então, o brasileiro está aparecendo muito mais. André, o governo brasileiro lançou um programa que é o Ciência Sem Fronteira, que a Dilma acha que é tudo de bom, que vai mandar 75 mil estudantes brasileiros universitários para estudarem nas melhores universidades do mundo em 4 anos, né? Vai atingir essa meta. Ela está muito contente, porque no primeiro ano já foram 18 mil. Na China, são 120 mil por ano. Então, quer dizer, se a gente for comparar China com o Brasil, a quantidade de zeros nos mata. Mas o que a gente está vendo é que não temos a ambição de atender internamente, quer dizer, o número de engenheiros que formamos por ano não é suficiente para nós mesmos, nesse momento, porque a gente cresceu um pouco. Mas eu concordo, Cristina, com essa ideia da falta de ambição completamente. Citando a China, a gente viu ali o dado do PISA, né, essa prova internacional que compara aí quase 70 países, que a gente está lá atrás, e a China surpreendeu todo mundo, que chegou em primeiro. É bem verdade que é uma cidade, né, Xangai, mas
E aí nós mandamos uma jornalista lá para, afinal, por quê, né? O que eles fizeram? E eu achei muito interessante o relato que ela fez. Ela conversou com o professor, e conversou com o aluno, e conversou com familiares também, com os pais dos alunos. E a primeira coisa que destaca, assim, é a absoluta prioridade da educação na vida do jovem, mas isso envolve a família também, quer dizer, não é uma coisa que para no jovem. Eu acho que a gente tem o saudável hábito aqui, e os jornalistas, isso aí faz parte um pouco do nosso DNA, de cobrar os governos, e eu acho que tem que continuar mesmo isso. Mas o que fica claro, o que ficou claro lá na conversa que ela teve, é que a coisa vai muito além de governo, quer dizer, é um desafio que é de todo mundo mesmo, assim. Então, a gente às vezes costuma falar, pô, mas o governo não fez isso, o governo não fez aquilo, mas o que mostra lá, assim, o menino quer aprender, a família quer que ele aprenda, o professor quer que ele aprenda, e o governo quer que ele aprenda. Então, realmente, é uma conspiração do bem, nesse sentido, talvez até exageradamente para uma criança tão jovem. Quer dizer, às vezes tem até uma coisa de, será que eles não estão passando um pouco, tratando uma criança quase como se fosse um adulto? Bom, mas a gente certamente não tem esse problema do excesso, né? A gente está Seria bom se a gente estivesse podendo ter essa discussão, né? Aí, o que ela contou também é que a professora vai para a aula, obviamente trabalha numa escola só, não tem isso de fazer um trabalho aqui, outro trabalho ali, ela trabalha numa escola só, ela dá 2 horas de aula por dia, 2 horas, e o que ela faz depois? Então, assim, ela dá basicamente aula de manhã, um pedaço da manhã ela dá a aula, ajuda os alunos, e na parte da tarde, essencialmente, ela está se preparando para o desafio do dia seguinte, que são mais 2 horas de aula. Vocês aqui vão saber melhor do que nós a fabulosa distância desse ambiente com o ambiente que nós temos aqui, quer dizer, é outro mundo. Então, eu acho que é uma coisa assim, é desafio de país, não é só de governo, não, é de país, é de todo mundo. Sem dúvida. Agora, eu queria só acrescentar, André, 2 coisas. Primeiro, que nos países que deram certo, não existe a quantidade de matérias que nós empurramos para os alunos. Nós temos aqui mais que 2 dígitos de número de matérias. Na Ásia, são 5, 6, 7 matérias no máximo. E depois, eu acho que claro que tem que ser um planejamento e um objetivo de país, mas alguém tem que apitar. Quem tem que apitar é o governo. O governo que precisa suscitar e ser ousado. E eu vejo aqueles momentos no Planalto, que você está sempre lá, aqueles cartazes enormes, a maioria deles é para coisas físicas. E não se fala da coisa do ser humano, de efetivamente mudar a mentalidade do país na questão de educação. Bom, voltando aqui, só para nós agora, podermos não sei olhar... se o Merval conseguiu falar no telefone. A linha funcionou. Bruno, coloca, por favor, o resultado do Horizon, só para a plateia ver as tecnologias que foram identificadas no relatório. Então, aí, no horizonte de até 1 ano, os dispositivos móveis, celulares, tablets, os jogos, ambientes colaborativos, depois de 2 a 3 anos, redes de celulares, aí envolvendo smartphones e o acesso às tecnologias pela internet, geolocalização, aplicativos móveis diversos, conteúdo aberto. No horizonte de 4 a 5 anos, inteligência coletiva, laboratórios móveis, aparelhos de celulares com sensores que permitem processar o dado, coletar e processar dado à distância. Ambiente pessoal de aprendizagem, curioso que seremos todos curadores de nossa própria coleção de recursos, né? E aplicações semânticas. Eu queria só tomar 2 minutos aqui dos nossos debatedores, só para, aqui com a plateia, vermos aqui 2 aplicações que foram feitas aqui dentro do Rio de Janeiro, dentro do sistema Firjan, em jogos. Eu pediria ao Dr. Luiz Augusto
gerente de meio ambiente nosso, para, nos 60 segundos dele, explicar como foi o jogo. Veja só, se a gente não tivesse, viu, Merval? Se a gente não tivesse o desafio de fazer humanidade junto com a Fiesp, com a Prefeitura, com a Fundação Roberto Marinho, além disso, nós resolvemos fazer um jogo para que os alunos e a população em geral pudessem participar do Humanidades através desse jogo. Luiz, explica como é que foi isso. Está funcionando? Agora está. Em primeiro lugar, foi um prazer muito grande para a gente participar desse projeto Heróis do Futuro. A gente construiu algumas ferramentas para envolver os alunos, que eram o nosso público-alvo, a participar, a construir uma cidade melhor, a aplicar conceitos de sustentabilidade. Foram 81 mil participantes que jogaram o joguinho nas suas diferentes fases. No final, eu acho que mais importante do que esse número, que foi para nós extraordinário, foi a qualidade dos trabalhos que resultaram do projeto. Mostrou que realmente esses alunos que tiveram contato com esses conteúdos através dessas ferramentas inovadoras assimilaram esse conteúdo e construíram projetos extraordinários. E importante frisar essa parceria da nossa área técnica com empresas de Petrópolis, da Petrópolis Tecnópolis, empresas de software de Petrópolis que nos ajudaram, não é isso, Luiz? É verdade, exatamente. A construção desse jogo. Portanto, já existe capacidade nacional para trabalhar esse tipo de ferramenta. Obrigado, Luiz. O Bruno, e o nosso projeto de matemática, os jogos de matemática. Cadê o Bruno? Está aí, lá vem ele correndo. Vai lá atrás, volta para cá. Bom, no final de setembro a gente lançou o SESI Matemática, que prevê todo um processo de capacitação de professores, introdução de novas tecnologias, e a gente vai mostrar rapidamente um vídeo de um game, que vocês vão ter oportunidade de verificar durante a exposição e durante a oficina, que sempre falam que o game ou é legal ou é educacional. E a gente tentou, através da matemática, através do game, introduzir a matemática, e vocês vão ver, por favor, coloca o vídeo. Vocês vão ver nesse vídeo que é um game de ângulos, então vocês vão ver a situação real na folha de papel e a situação no game, como é que ela é resolvida. A gente fez uma parceria com uma empresa inglesa chamada Mangarhai, adequamos todas as 50 mil questões para o currículo nacional, que existe uma grande diferença, e com isso a gente introduziu no ano de 2011 nas nossas escolas do SESI, e é um sucesso. A gente já teve crescimentos de nota em quase 30%, o tempo médio que o jovem brasileiro fica na internet é alto, e a gente percebe que ele fica jogando ou na lan house ou na própria escola o game. Aí vocês podem ver uma questão na folha de papel, que parece assustadora, e através do game a mesma questão, e ele vai com isso adquirindo competência em cima de matemática. É importante falar que a gente ultrapassou fronteira nesse jogo. Além dos alunos do SESI e no próximo ano do Senai, até 2015, todos os alunos da rede estadual do ensino médio terão acesso a esse jogo. A gente está falando de mais de 500 mil alunos. É um programa muito interessante, onde eles têm acesso nas suas escolas e também na sua residência, lan house ou qualquer dispositivo móvel que tenha acesso à internet. Então, a gente, com isso, atende ao todo o público do ensino médio, que é uma grande lacuna a matemática para esse público. E é verdade que os alunos de Itaperuna estão ganhando dos ingleses, ou isso é só para... Não, é verdade. Temos uma aluna, Sara, que é campeã mundial, já participa do torneio mundial já há muito tempo, e efetivamente a gente mostra a diferença através de um software de gerenciamento, onde o professor e a própria direção da escola consegue acompanhar em tempo real o resultado dos alunos, e com isso tem uma efetividade maior no processo de aprendizagem. E a gente está dando show nos ingleses. Tá bom, muito obrigado, Bruno. Então, vamos voltar aqui aos nossos debatedores. A mesma pesquisa, ela traz tendências e desafios. E nós separamos 2 ou 3 dessas tendências e desafios para provocar aqui os nossos debatedores. Então, eu pediria que colocasse, Bruno, direto o primeiro desafio. Você vai pular aí algumas telas aí para ganharmos tempo. Um dos grandes desafios é esse: colocar a tecnologia do século XXI em escolas do século XIX é um verdadeiro empreendimento.
Então, Gilberto. Eu só queria dizer da minha satisfação, da minha alegria, ao não ouvir uma palavra aqui, a palavra entretenimento, associado à tecnologia. Porque, geralmente, quando você vai em congresso de tecnologia, as pessoas falam, não, as crianças vão aprender como se estivessem se divertindo. Então, se associa colocar a tecnologia em sala de aula, diversão. Isto, pessoal, é uma mentira. Ninguém aprende sem esforço. Lamento, não há possibilidade de aprender sem esforço. Aí você vai nos seminários, o que o pessoal fala? Não, a criança, o jovem, vai aprender como se não estivesse aprendendo. É algo como a pessoa fazer regime alimentar sem sentir fome. É o mesmo, aprenda inglês dormindo, isso é mentira. Não funciona. E quando você fala para a criança o seguinte, que ela vai aprender se entretendo, ela vai num joguinho educacional e fala assim, é um saco, porque não é entretenimento para ela. Entretenimento é praia, é balada, é namorar, não é esforço. O que você pode falar, e eu achei maravilhoso o que eu vi aqui dos softwares. Você pode falar, olha, não é diversão, mas aprender pode ser uma coisa muito interessante na sua vida. É totalmente diferente, porque ser interessante pressupõe também esforço. Então, a primeira coisa que tem que fazer para colocar a tecnologia em sala de aula é tirar a palavra entretenimento. É falar, pessoal, vocês vão aprender, vai ser muito difícil, mas vai fazer muito mais sentido do que aquilo que vocês viam. E o que ele também colocou nesse desafio é a coisa óbvia. Quando falou século XIX, é um otimismo, porque tem escolas que vivem sem esgoto do século, sei lá, século VIII, antes disso, sem luz elétrica, sem banheiro. Tem escolas totalmente desconectadas do que é de mais rudimentar na civilização. Mas isso não deve fazer aquele discurso retardado que eu acho politicamente. Ah, não tem banheiro, não tem livro, então não tem tecnologia. Muito pelo contrário. Por que não tem banheiro? Por que não tem lousa? Tem que colocar tecnologia, porque você vai conseguir colocar a cidade ali. Mas aí, pessoal, tem uma outra coisa que eu não posso deixar de falar, que às vezes também falta nos seminários de tecnologia e educação. A peça mais importante de uma escola, a mais importante de uma escola é o diretor. A boa escola começa com o diretor e não existe no Brasil formação de diretores apropriada para a gestão de uma escola. Assim como não tem time de futebol bom sem um bom técnico, não tem escola boa sem ter um bom diretor. E a primeira coisa para colocar a escola na tecnologia no século XXI é sensibilizar o diretor para que ele seja o principal maestro da absorção da tecnologia para os alunos. Um mestrado em gestão, por exemplo, seria uma boa coisa? Né? Seria uma boa coisa, e eu vou falar uma coisa que vai irritar. O pessoal está aplaudindo, deixa eu te contar. É porque nós, com a UF, desenvolvemos um mestrado em gestão, especificamente em gestão, e estamos os nossos diretores passando por esse mestrado, estendemos isso às escolas de ensino médio, aos diretores de escolas de ensino médio, gestores de escolas de ensino médio do Rio, e a parceria com a Fiesp, o Paulo Scaff ofereceu para os gestores de escolas de ensino médio de São Paulo. Isso eu chamo de século XXI. E tem uma outra coisa, que talvez algumas pessoas não gostem aqui. A gente aprendeu com o Fluminense. Pelo menos não aprenderam com o Palmeiras, né? Tem uma outra coisa também que eu gosto de provocar, é o seguinte: necessariamente o diretor da escola não precisa ser um professor, ele pode ser um bom gestor. Assim como um hospital não precisa ser um médico, porque gestão, às vezes, é uma habilidade. Não, gestão é uma habilidade. Por exemplo, eu sou jornalista. Toda vez que eu fui diretor de alguma coisa, foi uma desgraça. Não deu certo. E até demorou na desgraça, demoraram para reconhecer que era uma desgraça. Porque, às vezes, a habilidade de gestão é uma outra coisa. Então, eu queria fico feliz de saber esse curso de gestão, e quem sabe a gente consiga trazer para a direção da escola administradores, arquitetos, engenheiros, e até jornalistas, quem sabe, para, quem sabe, dirigir uma escola de forma diferente. Coloca o próximo desafio, Bruno, que eu queria fazer uma provocação. Mas eu queria falar sobre esse desafio do século XIX. Quando eu saí aqui para falar na CBN, eu ouvi o Gilberto falando sobre a tecnologia
você é capaz de dar saltos com a tecnologia, então você pode superar etapas, né? Mas, paradoxalmente, na educação, você não consegue fazer isso com a tecnologia, porque a educação depende de coisas anteriores à tecnologia. Como essa coisa, você tem um colégio sem esgoto, sem banheiro, sem não sei o que e tal, a criança que está ali, que vive nesse ambiente, é uma criança que cresceu sem condições de aprendizado, né? Então, é preciso cuidar antes da situação da saúde da criança, da família da criança, para que ela possa usufruir esses avanços da tecnologia. E esse caso da tecnologia do século XXI na escola do século XIX é exatamente isso, né? Nós temos que conviver com esse paradoxo. E aí é uma questão, basicamente, de governo, né? Eu ouvi também o André falando sobre a questão de país. Eu acho que a gente já está entendendo isso, que é uma questão de país. O que tem de ações de grupos privados e de ONGs e tal sobre educação, o mais conhecido é educação, Todos pela Educação, né, que trabalha em conjunto com o governo, estabelecendo metas e prioridades. Eu acho que isso já é uma coisa que está acontecendo no Brasil. Então, mas nós temos que superar problemas que nós deixamos parados anos e anos e anos, né? Eu queria fazer uma provocação, André. Coloca o próximo, não esse que estava aí, não. O próximo, por favor. Isso. André, se você pudesse, além de fazer o comentário que você já ia fazer, pudesse fazer aqui uma reflexão sobre isso. Como tendência, o relatório aponta nova ênfase na sala de aula, um aprendizado baseado em desafios. E o desafio em si, incorporar experiências da vida real na aprendizagem. Você pensa da mesma maneira? É preciso incorporar a vida real no dia a dia do ensino, do aprendizado? Acho que tudo que colabore para capturar a atenção e tornar aquela experiência mais interessante vai jogar a favor. Nós estamos num momento de muita mudança tecnológica, né? E que afeta um monte de coisa. A vida do jornalista certamente afeta muito, né? Nosso setor é um setor que está no epicentro dessa revolução tecnológica. E eu costumo dizer que, diante de um movimento desses, você tem duas atitudes que podem ser, a meu ver, desastrosas. A primeira é negar que a revolução existe. Quer dizer, você fingir que não existe uma revolução de TI, de tecnologia, que está mudando o mundo e vai mudar um monte de coisa. Vai mudar a forma como a gente ouve música, vê televisão e cinema, lê os nossos jornais e revistas, e, por que não, a sala de aula. Quer dizer, é óbvio que essa revolução vai chegar. Se não ficar naquela coisa da orquestra do cinema mudo, né? Quer dizer, aí chega o cinema com música e aí aquele pessoal, o que faz? Ou o cara que dirigia a carruagem quando o Ford inventou o carro. Aí fica quer dizer, o seu negócio, sua vida é transformada totalmente e você não consegue enxergar. Então, tem que ver, sim, que existe uma revolução tecnológica acontecendo e que ela é importante. O erro 2, que eu acho, que para mim é tão grave quanto, é no afã, no meio de uma revolução, você fala assim, bom, então vamos mudar tudo. Nada do que se fazia antes vale, agora nós temos que começar de novo. Então, por exemplo, no nosso caso aqui, os princípios do bom jornalismo. Então joga fora, não precisa mais, porque agora tem uma revolução tecnológica, que obviamente não faz o menor sentido. Então, no caso da sala de aula, eu acho que está bem colocado o desafio do 21 e 19, porque o desafio, eu acho que é exatamente esse, é incorporar aquilo que tem de bom, e tem esses exemplos internacionais, aquela Khan Academy, que é um negócio maravilhoso, né, que você, de fato, a coisa presencial muda completamente, né? Quer dizer, você abre uma possibilidade nova, né? Você já tem, no Brasil, experiência desse tipo, a USP já tem alguns no YouTube já tem.
Então, de fato, você abre possibilidades que seria uma burrice para um país atrasado como o Brasil desperdiçá-las. Por outro lado, não vamos nos esquecer que a educação ainda, essencialmente, é o mesmo sistema de sempre. Quer dizer, é o aprendiz, é a beleza do ato de ensinar e aprender. E aí eu queria dizer que, falamos aqui do diretor, o professor é absolutamente essencial nisso daí. Quer dizer, os estudos dos economistas sobre a educação chegam, às vezes, a resultados que não são... podem ser divergentes. Agora, tem um ponto que é absolutamente consensual. Você não consegue ir além do seu corpo de professores. Quer dizer, se o seu corpo de professores é ruim, não tem jeito daquela escola conseguir dar uma boa educação. Não tem jeito. Você pode fazer o que for, que não vai melhorar a aula. Para usar a analogia do futebol, falamos do técnico, mas os jogadores valem exatamente a mesma coisa. Quer dizer, você pegar um time ruim, muito ruim, e põe o... Quem é o melhor técnico hoje? O Abel, para usar aqui os fluminenses, né? Então... aí. Põe o Abel para... Não vai rolar, não adianta, não vai dar certo. Quer dizer, você precisa, obviamente, das duas coisas. Então, só para fechar, eu acho que o desafio do 19 e 21 tem que ser entendido dessa forma. Vamos, obviamente, enxergar que tem uma revolução e ela é potencialmente vai revolucionar tudo. Agora, não vamos nos esquecer do que é a essência da educação, porque isso não pode mudar. Não deve e não pode mudar. Cristiano, deixa eu só fazer uma pergunta a você, porque aí você faz o seu comentário e emenda, se puder, na minha pergunta. Alguém mencionou aqui, né, você tinha um processo no qual a escola exerce um filtro, a casa e os pais exercem filtro, e o mundo lá fora, que normalmente era a parte mais interessante, mas você tinha filtros em relação a essa terceira parte. Hoje, do quarto, com o celular, enfim, ligado à internet, o mundo chega, invade a casa, invade a escola. E aí eu queria que você fizesse a relação disso com o papel do professor diante desse novo cenário. Eu quero falar de uma coisa que eu trouxe aqui, que é um... Oi, agora deu, né? É um dado que é interessante, que essa coisa de melhorar, eu acho que a educação hoje tem um fortíssimo aliado, que é a própria pessoa. O crescimento econômico do Brasil, acho que o maior aliado de um país é sempre o crescimento econômico para gerar a necessidade. Quer dizer, você tem uma educação, mas com crescimento econômico as pessoas querem mais, que é o que está acontecendo no Brasil, de um crescimento que a gente teve em 2010, porque 2011 e 2012 não tivemos. Mas a gente tem um emprego em alta. Então, o jovem hoje, ele quer aprender. Então, esse é o maior aliado, porque ele sabe que, se ele aprender, ele vai conquistar aquele emprego que o salário dele vai ser maior. Então, isso ele vai começar a exigir da escola, começar a exigir do governo, exigir de quem tem a responsabilidade, que a escola ensine a ele. E ele tem esse aliado, que é o telefone móvel. O Brasil é o país onde há o maior desejo de se ter um smartphone. 78% querem. Depois vem a Rússia, com 73%. O brasileiro é o que mais usa a telefonia móvel, né, a conexão. Agora, ainda é perverso, como a gente viu naqueles slides lá do começo. Slide antigo também, não é? É do tempo antigo. É que nem breca o carro, né? Uma coisa mais ou menos assim. Vira o disco. A escola fundamental no Brasil, ela é o maior contingente está na escola pública, mas o que chega à Universidade Federal é o que vem da escola privada. Então, isso é uma perversidade também do nosso sistema. Mas, outra coisa, quanto mais rico, mais acesso tem à internet. 56% tem acesso à internet na classe A, digamos assim, se formos dividirmos dessa maneira. E entre os 10% dos mais pobres, apenas 0,6%. Então, quanto mais dificuldade, menor renda, mais problema, menor acesso.
E pelas regiões também, na média, na região sul, 25,6% acessam a internet, no sudeste, 26,5%, aí quando você vai para o norte e para o nordeste, essa média cai para 12% e 11%. Ou seja, quando as coisas são difíceis, elas se tornam mais difíceis ainda. Por isso que eu citei aqui Manaus, Belém, a região norte, que é mais extensa e mais remota. Então, era esse dado que eu queria dizer, do principal aliado hoje para melhorar a educação, que é o desejo da pessoa. Cada ano a mais, 15% a mais de renda é uma média, né? Obrigado, Cristiano. Merval, eu queria te provocar agora sobre... Você mostrou aí um certo pessimismo, mas se a gente considerar a velocidade desse processo, a velocidade do acesso, ainda que achamos que a velocidade deve ser ainda maior, do acesso à informação por esses novos meios, o papel disso sobre a democracia. Não dá para ser otimista pela repercussão que isso tem sobre o processo democrático? Como eu disse, eu sou mais otimista com relação ao processo político. E uma das razões é essa. A participação direta, através da internet, das novas tecnologias, é muito grande. E a participação popular, né? Eu estava vendo aqui a Cristiana falando, aqui na Baixada Fluminense tem uma banda larga pública, né? Que você pode... Olha, quando funciona é ótimo. Agora, passa dias fora do ar, mas isso coloca as pessoas em contato com as suas possibilidades na internet, e isso é muito importante. Eu acho que o debate político e as denúncias de corrupção, ficha limpa e coisas e tal, está ocorrendo cada vez mais na internet, e acho que isso é um sintoma de que a nossa democracia está amadurecendo e está podendo ter uma perspectiva mais ampla com o futuro. O meu pessimismo é com relação ao projeto de país, ao projeto com relação à educação, que eu não vejo. Eu não vejo um projeto de Estado que possa ser permanente. Nós temos vários projetos na economia que se tornaram projetos de Estado, né? Lei de responsabilidade fiscal é uma coisa que não muda mais, né? Vira política de Estado. A própria Bolsa Família é um programa que virou um programa de Estado. Você pode discutir como ela é implementada, quais são os critérios e tal, mas é um instrumento do Estado para atingir os mais pobres. Agora, você não tem uma política de educação que seja de Estado. Muda a cada ministro, muda a cada governo, e você não tem um projeto de longo prazo, que é o que a gente precisa. Porque a gente perdeu muito tempo para trás, e para recuperar você tem que ter um projeto que seja de longo prazo e tenha continuidade, seja qual for o governo. Obrigado, Merval. Eu vou pedir para colocarem uma última tela aqui de provocação para o Gilberto e o André comentarem. Vocês o tempo todo, várias vezes, falaram sobre a questão do papel dos professores, né? O papel central dos professores. E a pesquisa diz menciona isso, a mudança do papel dos educadores. E o desafio, repensar a formação dos educadores. Gilberto, qual é a sua leitura disso aqui? Eu coloco em uma frase só. O papel do educador é um só. É ser um gestor de curiosidades. Só isso. Porque aquela história de enfiar conteúdo do jeito que se coloca, isso daí acabou. Isso daí é século XIX, século XX. Então, a formação do professor vai ser aquele indivíduo que consegue transformar informação em conhecimento, que são coisas diferentes. Em que você consegue fazer com que o aluno
tem autonomia para poder vincular aquele dado no seu cotidiano, utilizando o passado e projetando para o futuro. É a coisa mais difícil, é isso, porque provavelmente, para esse educador, que eu imagino seja o educador do século XXI, não vai ter livro didático. Ele vai ser autor dos livros didáticos. Obrigado, Gilberto. André. Bom, eu acabei de falar, né, a história de que eu acho que o professor é completamente central. Eu trouxe aqui 2 dados de uma pesquisa recente que eu acho incrível, estarrecedor, na verdade, e que fala um pouco do novo papel do professor. Os alunos brasileiros perdem mais de 40% do tempo da aula conversando, enfim, celular, dormindo, qualquer coisa que seja. 40% da aula é como se ele não estivesse lá, a média da OCDE é 6%. E os professores aproveitam, no máximo, 55%, metade, grosso modo, da aula, dando aula. A outra metade é chamada, dever, outras atividades quaisquer, que não atividade didática. Isso aqui chegou-se a essa conclusão, efetivamente filmando um número grande de aulas, e depois foram, de fato, contabilizar os minutos e ver que é isso, né? E se a gente puxar na memória... Bom, vocês trabalham com isso. A minha memória era um pouco isso mesmo, tinha que chamar, tinha um monte de coisa que não era aula, né? Mas que você achava que aquilo era normal. Eu acho que quando se pensa no papel do educador, para mim, o grande desafio, eu resumiria um pouco diferente do que o Gilberto falou, é ensinar a pensar. É aquela história, quando você conhece uma pessoa com a cabeça organizada, a informação ela é quase dispensável, porque isso você, de fato, acessa hoje em dia muito fácil. Claro que ao longo da vida você vai acumulando informações e culturas, etc., mas eu acho que o que realmente faz a diferença é você aprender a organizar um raciocínio lógico que comece no começo, vai para o meio, chega no fim e aí você para. Porque muitas vezes a gente continua depois que já chegou no fim, né? Então, é um raciocínio que tem começo, meio e fim. Eu acho que isso é muito difícil. Acho que as tecnologias podem ajudar, não tem dúvida, tornar mais interessante, mas, essencialmente, o professor do século XVI tentava fazer isso também. E eu acho que é isso que a gente vai ter que continuar fazendo no século XXI. Para mim, é isso que faz a diferença. Merval e Cristiana, se eu colocar nas minhas palavras, despertar o senso crítico não é essencial e não continua sendo essencial? Eu acho que o professor é aquele que faz o aluno pensar. E faz o aluno pensar com base nas informações que ele passa. Eu acho que a função básica do professor na escola é fazer o aluno pensar e ter uma visão crítica do mundo, das coisas e tal. E eu acho que isso é que falta, a coisa da decoreba, as matérias inúteis que você aprende, rios, como é que é, afluentes do Amazônia, não sei o que, continuam sendo ensinados. Isso não leva ninguém a lugar nenhum. Eu acho que o senso crítico e a curiosidade são importantes veículos para o professor passar conhecimento. Eu fico imaginando como seria uma aula de história, ou uma aula de geografia, quando o Merval fala o afluente do Amazonas, aí você aperta o botão, aí aparece o Amazonas, aparecem os rios, aí vai desaguar lá no... É muito mais interessante do que a gente ficar lendo na decoreba como ele... Continua sendo inútil, né? Porque você não precisa saber disso. Exatamente, mas aí você gasta menos tempo com isso também, né? Mas eu acho que a escola, além de tudo, a gente tem que pensar em 2 tipos de escola. A escola do aluno que tem um ambiente de ensino dentro de casa, um ambiente de conversa dentro de casa, e esse aluno, filho de pais que não estudaram. A gente falou disso aqui em algum momento,
que a família é mais importante em alguns momentos do que a escola, eu acho que isso o professor, então, tem um papel redobrado, que é o de trazer esse aluno para uma coisa interessante, porque em casa ele não vai ter com quem conversar. Esse desafio, eu acho que é o maior. O Brasil tem um contingente de brasileiros analfabetos adultos muito grande. Esses adultos que são analfabetos ou alfabetizados funcionais, né? Tem essas crianças que estão na escola. Então, o desafio do professor é transformar a escola interessante para esse aluno que vai chegar em casa. Talvez ele vai ensinar, né? De alguma forma. Eu acho que é meio por aí. Bom, nós estamos encerrando aqui o nosso debate, então eu vou passar uma última rodada aqui para os nossos debatedores, reforçando o fato de que aqui estão 2.500 educadores, que vieram passar 3 dias de trabalho com oficinas, com workshops, olhando essas tecnologias, aprendendo a lidar com elas, tirando dúvidas de como utilizá-las melhor no seu dia a dia, para despertar o senso crítico, despertar a curiosidade, aqui mencionadas. Eu queria que cada um de vocês pudesse dar uma palavra final dirigida a essa plateia. Vamos lá. Bem, para mim é super feliz estar hoje aqui, porque eu queria transmitir para vocês uma notícia que eu acho muito interessante. Por ser um híbrido de educador com comunicador, eu tenho desenvolvido uma experiência em São Paulo que é de cidade digital para ser usada em educação. Eu tenho desenvolvido, talvez o pessoal possa mostrar ali, eu tenho colocado todos os ativos possíveis que uma cidade pode oferecer em educação, em cultura, em saúde, geração de renda, universidades, tudo que uma cidade oferece. E a gente deu o nome dessa experiência de Catraca Livre. Então, tudo que você imaginar, pode passar rapidinho aqui, alguns segundos, se alguém, olha, tudo que uma cidade oferece. E são coisas imensas que a cidade oferece, ou acessível a preço popular. De repente você vai saber o que você tem de palestras, de conceitos, aulas online, dicas digitais para você ir a museus, para você baixar música, sistemas de troca, sistemas de carona, sistemas de saúde, aulas de Stanford. De repente você quer achar um remédio de graça, você clica lá o bairro que você está, o remédio que você quer, e você vai ter na sua mão onde você consegue a dipirona mais fácil. Eu estou falando isso porque essa experiência completa 4 anos. Ela foi meu projeto de Harvard, e a partir de 20 dias a gente conseguiu ter tanto apoio em São Paulo, que começa no Rio de Janeiro, vinculado ao bairro Educador. É uma felicidade saber que São Paulo e o Rio vão fazer parte da mesma experiência. E obrigado por estar vendo aqui e ver como que uma liderança empresarial lúcida consegue colocar, não os negócios são em primeiro lugar, que é importante, mas a visão do empreendedorismo educacional em primeiro lugar. Parabéns a todos vocês. Olha, pouco a acrescentar, a não ser que eu fiquei bastante impressionado com a dimensão do evento, e agora 2.500 pessoas discutindo educação. Eu acho que quando o Merval falou que a sociedade comprou, talvez seja um indicador claríssimo disso, né? Acho que o trabalho do educador deveria ser, no Brasil, muito mais importante para a sociedade do que é hoje. Quer dizer, acho que o Brasil vai virar essa página da educação, acredito que vai demorar, mas a gente só vai conseguir se a gente der um peso ao trabalho de vocês muito maior do que é dado hoje. Quer dizer, eu acho que a sociedade como um todo presta pouca atenção na educação, nas escolas, no trabalho dos professores. A gente deveria ter um contato muito maior com vocês. Então, para mim, é uma imensa satisfação e espero que tenha sido proveitoso e que os próximos dias sejam proveitosos para você também. Obrigado. Muito obrigado, André. Cristiano. Bom, eu também tenho
pouco a acrescentar, eu concordo com o André. Eu acho que a tecnologia sozinha não ensina, tem que ter o educador, o papel do educador, o papel do professor é vital para esse processo de desenvolvimento do país, de crescimento da sociedade. Não há nada que se compare ao conhecimento. Eu gosto de dizer para os meus filhos que conhecimento não ocupa lugar. Então, não custa aprender mais, sempre. E isso, quem vai transmitir são vocês. Concordo com ele que tem que ter um papel melhor para os professores. Nesse ano passado, teve uma professora do Rio Grande do Norte que colocou na internet o valor do salário dela e virou um caso, né, importante na internet. Se elegeu vereadora pelo PSOL em Natal. E acho que, para o professor também ensinar, ele também tem que ter acesso a um monte de coisas, a um monte de informações. E este evento é uma oportunidade para se falar em educação, para se falar em como transmitir o conhecimento e o que tem de disponível à mão para transferir isso que eu disse que não ocupa lugar, que é conhecimento. E aproveitem esses 3 dias de seminário e aproveitem para dar uma olhadinha no Rio de Janeiro, que é a cidade mais linda do mundo. Obrigado, Cristiana. Merval. Não, eu acho que o meu otimismo relativo com relação à política tem base numa coisa que eu acho que está começando a acontecer também na educação, que é a cidadania. Quer dizer, cada pessoa entender a importância que tem no processo educacional, como está começando a entender a importância que tem no processo eleitoral. A lei de ficha limpa foi uma lei nascida do povo, do cidadão comum. A rejeição a essa política de toma lá e dá cá, clientelista, foi grande na eleição municipal. Muita gente deixou de votar, houve uma média bem acima da média histórica de abstenção, voto branco, voto nulo. Isso é uma afirmação da cidadania. E eu acho que essa conecta o movimento Todos pela Educação, vários movimentos que estão aparecendo na sociedade fazem com que a cidadania comece a tomar conta da educação no Brasil. E isso é fundamental para mudar a educação. E isso me faz também um pouco otimista. Eu acho que esse despertar da cidadania, tanto na política quanto em outras atividades da vida social, acho que é importante e acho que é isso que garante um avanço da nossa sociedade. Muito obrigado. Muito obrigado, Merval. E, para encerrar esse evento, o nosso presidente. A minha palavra aqui não será uma palavra para os educadores. Minha palavra aqui é uma palavra direta aos empresários do Brasil. Aproveitando que nós temos não só esse naipe de jornalistas no palco, mas também a imprensa está aqui presente, eu queria dizer a todos os meus colegas empresários brasileiros, nós discutimos todos os problemas aqui dessa chaga que o Brasil carrega, e nós somos mais responsáveis do que todos. Nós sabemos que nós podemos pressionar, nós fomos beneficiados com uma educação média melhor do que talvez a maioria da população. Nós temos a obrigação ética de colocar essa pauta como a pauta brasileira. Não só os empresários individualmente, mas principalmente as representações empresariais desse país. Não é possível
que se faça pressão no Congresso para obras, para essa tal da palavra da competitividade, de uma forma míope, não entendendo que a competitividade passa pela educação. Jamais nós chegaremos aos países competitivos líderes do mundo, como os asiáticos, se nós não encararmos essa agenda. E essa agenda precisa começar já. Fora disso, é tapar o sol com a peneira, são medidas pontuais, alguns boas, mas que no final do jogo não vai resolver coisa alguma. Nós estamos aqui no Rio, com a Federação das Indústrias, nós somos responsáveis pelo Senai e do SESI aqui no nosso Estado. Nós estamos dando exemplo, além de tentar fazer o melhor para o nosso Estado. São Paulo já entendeu. Nós estamos levando essa questão toda para São Paulo, e, evidentemente, São Paulo e o Rio abrangem um percentual do PIB muito importante, mas eu preciso, e nós precisamos, tem aqui representantes, amigos da área técnica do sistema indústria da CNI, que convenceu os empresários que educação não é padronização de escola do Senai. Não é. É uma discussão profunda da técnica, da realidade de hoje para projetar o futuro. E os empresários são responsáveis. Nós seremos cobrados as próximas gerações se nós não encararmos essa agenda de uma forma séria. E é isso que nós estamos tentando fazer com o Conecta. Esse ano está sendo mais profundo, o ano que vem, e eu espero que, a partir desse ano, com essa densidade, entre na cabeça dos empresários que nós temos que pensar a longo prazo. Senão será péssimo para os seus filhos e catastrófico para os seus netos, que o Brasil não vai resistir. É essa a mensagem que eu queria dar para os empresários e agradecer e elogiar a vida de vocês, que vocês todos se dedicam a essa matéria, fazem um esforço gigantesco para melhorar o futuro. E para nós da Firjan, liderando essa casa, que me dá muito orgulho, para mim é uma satisfação contar com todos vocês nos nossos quadros, e parabéns, e continuamos assim. Obrigado.